Olá novamente, aprendizes de programação. Nas videoaulas passadas, apresentamos os registros, bem como vetores de registros ou registros que tinham vetores como campos. Na aula de hoje, falaremos sobre subprogramas em registros. C++ é uma linguagem derivada do C e que incorpora conceitos de orientação a objetos. Um dos recursos do C++ que não existe no C é a possibilidade de incluir subprogramas em um registro. Nesse caso, é costume chamar os campos de atributos e os subprogramas como métodos. No caso de termos uma função ou procedimento como parte do registro, fazemos as chamadas desses subprogramas da forma como apresentado na tela. Percebam que a sintaxe é similar à de um atributo, de um campo, mas com a sintaxe de uma função ou procedimento. Vamos usar essa técnica para resolver um pequeno problema, que é fazer um programa que exibe a distância entre pontos em um plano cartesiano. Vamos ler as coordenadas de 10 pontos diferentes e exibir a distância dos últimos 9 pontos em relação ao primeiro ponto inserido, usando para isso uma estrutura registro. Na tela, temos a primeira parte de um código que resolve esse problema. Notem a definição de 2 métodos dentro da estrutura, além dos atributos x e y. Eu tenho um método, um procedimento, para atribuir os valores de x e y, e um outro método, uma função, para calcular a distância do ponto atual para outro ponto qualquer. Percebam ainda que registro, assim como vetores, os registros assim como vetores, eles tendem a ocupar mais espaço em memória. Assim, geralmente passamos registros utilizando referência. Caso queiramos evitar que o dado passado por referência seja alterada, podemos incluir const na declaração. Percebam ainda nessa primeira parte que para acessar o campo da própria variável não precisamos utilizar nada. No caso, ao calcularmos x menos p.x, indicamos que estamos acessando o campo x da variável atual e subtraindo dela o valor do campo x na variável p. Raciocínio similar é feito para y menos p.y, em que acessamos o campo y da variável atual e subtraímos dela o valor do campo y na variável p. Na sequência, temos o restante do código com a função principal. Temos 2 variáveis, p1 e p2, do tipo ponto. Lemos os dados de p1 e, na sequência, calculamos a distância de p1 a p2. Isso é feito 9 vezes usando um for. Em cada for, lemos os dados de p2, atribuímos o valor e calculamos a distância. Vejam que, para isso, utilizamos os métodos atribuir e distância, definidos como integrantes da estrutura ponto. É isso. Espero que tenham gostado desse recurso interessante do C++ e já comecem a explorá-lo. Na próxima videoaula, resolveremos alguns problemas envolvendo registros. Aguardo vocês.